Voltei? Parece que agora eu voltei, né? Hare Krishna, alguém me dá um sinal de vida aí, por favor? Frota Siqueira comentou aqui na hora que caiu, né? Botou ali, caiu. Mas acho que agora reconectou, né? Deixa eu só ter essa confirmação de alguém de vocês. Puxa, tá complicado. Vou ter que ir para outro lugar. Helena, você está me ouvindo? Que entrou agora. Por favor, dá só um sinal de ok, porque eu iniciei a transmissão, mas a transmissão oscilou, caiu, e parece que agora voltou. Opa, Otávio, Ojasui, voltou, tudo certo. Bom, vamos tentar então fazer essa transmissão, Haribol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vamos orar aqui para que tudo funcione. O sinal aqui, né? Vida simples, pensamento elevado. Então, às vezes, as tecnologias elas não se adequam tanto, né? Não, enfim, tem as variações aí de sinal. Peço desculpa a vocês. Eu pensei em ir para outro lugar, Haridashana, mas agora eu não sei como é que eu faço, entendeu? Porque eu vou tentar, vou dar continuidade. Caso caia novamente, eu vou procurar aqui a Shri Damodara, esposa do Ramaputra. Ele não está aqui, o Ramaputra. Eu vou pedir a eles para me indicarem um local onde tem um sinal mais forte. Mas, ok, vamos tentando por aqui, parece que está mais ou menos agora funcionando. Então, eu estou aqui para fazer a leitura de hoje do Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 28, intitulado Instruções de Kapila, versos 5 e 6. Verso 5. Maunam sadasana jaya istairyam pranajaya shanaihi pratyaharashtendriyanam vishayam manasaridi. O sinal material sempre quer atrapalhar o sinal transcendental. Verdade. Vamos lá. Maunam, silêncio. Sat, boas. Asana, posturas yógicas. Jayaha, controlando. Stairyam, equilíbrio. Prana, jayaha, controlando o ar vital. Shanaihi, gradualmente. Pratyaharaha, afastamento. Cha, e. Indriyanam, dos sentidos. Vishayat, dos objetos dos sentidos. Manasa, com a mente. Ridi, no coração. Tradução, depois significado, dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada aqui, Jai. Jai Srila Prabhupada. Srila Prabhupada que está aqui na minha camisa, estampado aqui, seu sorriso transcendental. Então vamos lá. Tradução, deve-se observar silêncio, adquirir equilíbrio, praticando diversas posturas sentadas, controlar a respiração do ar vital, afastar os sentidos dos objetos dos sentidos e, deste modo, concentrar a mente no coração. Significado, Jai Srila Prabhupada. As práticas iógicas, em geral, e a Hatha Yoga, em particular, não são fins em si mesmas. São meios para a finalidade de alcançar o equilíbrio. Primeiramente, deve-se ser capaz de sentar-se adequadamente. Então, a mente e a atenção tornar-se-ão fixas o bastante para praticar yoga, fazer a conexão, né? Com o quê? A conexão com o quê? Essa é a pergunta. Gradualmente, deve-se controlar a circulação do ar vital e, com tal controle, será possível afastar os sentidos dos objetos dos sentidos. No verso anterior, afirma-se que é preciso observar celibato. O aspecto mais importante do controle dos sentidos é o controle da vida sexual. Isto chama-se brahmacharya. Praticando as diferentes posturas sentadas e controlando o ar vital, pode-se controlar e abster os sentidos do gozo sensorial irrestrito. Srila Prabhupada Ki Jai. Vou fazer aqui minhas orações, minha prece, pedindo as bênçãos dos acharyas de Srila Prabhupada, de vocês, para poder fazer aqui algum comentário.
Magyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura região da ignorância, mas o meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos com a chote do conhecimento. Por isso, ofereço-lhe as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhuttale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nitramine Shirupa Sisanatana Bhatta Raghunatha Sidiva Gopal Bhatta Dasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhuski Jai Vanchakal Patarubhyas Chakripa Sindhu Bhyavivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então vamos lá. Maunam Sadasana Jaya Stairyan Pranajaya Shanaihi Pratyaharashtendriyanam Vishayam Manasaridi. Deve-se observar silêncio, adquirir equilíbrio, praticando diversas posturas sentadas, controlar a respiração do ar vital, afastar os sentidos dos objetos dos sentidos e, deste modo, concentrar a mente no coração. Essa é a prática do yoga, né, da meditação no yoga, que ela é assim, ela é hoje muito conhecida aqui no mundo todo, a orientação do Ashtanga Yoga. A gente está falando exatamente aqui de Ashtanga Yoga, não é isso? É o sistema óctuplo de yoga. É um sistema organizado por Patanjali e que divide em 8 passos, né? 8 partes, assim, esses passos no desenvolvimento do yoga, né? Que são yama, pode ser traduzido como valores, niyama, atitudes, asana, posturas físicas, pranayama, exercícios respiratórios, pratyahara, abstração sensorial, tirar, né, os sentidos dos objetos dos sentidos, né, dharana, concentração, dhyana, meditação e finalmente samadhi, que é absorção plena. Agora a pergunta que não quer calar, absorção plena no quê? Todo esse sistema óctuplo, esse passo a passo, qual é a finalidade última, o samadhi, em que consiste atingir o que representa atingir o samadhi, né? Esse sistema, ele era o sistema adotado em Satya Yuga, tá? Era o Yuga Dharma da era. A maneira de se praticar a jornada de autorrealização era através desse sistema de yoga, que não se adequa mais para a realidade dessa quarta era, tá? Satya Yuga, a primeira era, quando está tudo florescendo, o mundo material ele se expande, ele se manifesta, aí acontece o mundo material. E nessa expansão tudo quase tudo, né? Porque no mundo material nem tudo é beleza somente. Mas em Satya Yuga, o florescer do mundo todo, material, do universo material, ele tem essa característica, tá tudo fresco, entendeu? E sim, e Krishna ele vai estabelecer o Yuga Dharma para cada uma das eras, tá? Então, devido a Satya Yuga ser uma era, é conhecida como a era do ouro, muito afortunada em termos de valores e princípios, o sistema de autorrealização é um pouco mais severo, mais difícil. Então, tem os outros sistemas específicos para Dwapara Yuga e também Kali Yuga, que são os sistemas de sacrifícios, né, de águias de fogo, chamados Agnihotras, e também a adoração às deidades, a Artya Vigraha. Mas Kali Yuga, a nossa condição ela é muito desafortunada. E Krishna, bondoso como ele prescreve, então, um método assim, extremamente mais simples para possibilitar que a gente vá se conectar com um meio de autorrealização. Esse é o processo do Yuga Dharma da era de Kali, é o cantar dos nomes de Deus, né? O Harinama Sankirtana de águia, tá? E sim, o Haridarshan está me trazendo aqui uma observação que é pertinente, porque do jeito que eu falei, eu me referi ao sistema óctuplo que foi organizado por Patanjali. Mas sim, na verdade, esse sistema ele vem de Krishna. Krishna é que dá. Somente Deus pode estabelecer o processo religioso para cada era. Até na última leitura que eu fiz,
o Haridashna trouxe aquele verso, né? Dharma, eu não tenho esse verso decorado, mas somente Krishna pode estabelecer o método de autorrealização para cada era. Né? Somente Deus, que é a fonte de tudo, é Ele que prescreve o processo que vai poder se conectar com Ele, entendeu? Então, de fato, Patanjali, como aqui Haridashna comentou, copiou e colou o sistema de Ashtanga Yoga de Kapila Deva. Né? Porque esse sistema que está sendo aqui falado, quem está falando desse método, essa prescrição do yoga, esse sistema iógico, é o Kapila Muni, que está falando para Devahuti, sua mãe. Entendeu? Aí depois veio, então, Patanjali, e aí, né, apresentou, assim, como Haridashna mencionou, copiou ou colou. Não é isso? Então, agora, o fato é que, embora seja muito difundido hoje, já tanto no Oriente quanto no Ocidente, esse sistema óptico, ele não é assim bem compreendido. Qual é o objetivo, de fato, de todo esse passo a passo no sistema óptico, tá? E eu posso dizer a vocês que ele pode ser muito útil, sim, tá? Embora não seja o Dharma da era de Kali, mas ele pode beneficiar muito aquele que se entrega a esse sistema conjuntamente, claro, com o sistema de Bhakti, tá? Se puder, o principal é a prática de Bhakti, entendeu? Mas a pessoa pode se socorrer, sim, do yoga óctuplo para poder se doutrinar, se preparar fisiologicamente, mentalmente, fisicamente para Bhakti, tá? Então, Yama, Niyamas, né? Yama significa controle, domínio, pode ser traduzido assim. É o pontapé inicial. A gente precisa exercer algum controle sobre nós mesmos, tá? Então, baseado no sistema que foi organizado por Patanjali, que eu acho até bastante interessante, se menciona que tem 5 proscrições, né, que são não usar nenhum tipo de violência. Filosofia de Ahimsa, que se alinha com todo o nosso aprendizado, né, da não violência, a vida de Buda, Krishna como Buda, exatamente para prescrever o quê? A Ahimsa, não violência, e dessa maneira evitar a matança de animais. Não é isso? Que estava sendo mal utilizada por brahmanas, estavam desconectados com os reais princípios dos Jyagyas, dos Agnihotras, e se alimentando das carcaças dos animais oferecidos em sacrifício nas cerimônias ritualísticas. Então, Buda veio e, filosofia de Ahimsa, negou os Vedas. Foi uma estratégia de Krishna. Negando os Vedas, ele nega a autoridade dos sacrifícios. E, consequentemente, aí veio toda aquela história, né? Até aparecer me fugiu o nome, o guru dos impersonalistas, Shankaracharya, até vir Shankaracharya e começar novamente o processo de estabelecimento para sair daquele vazioísmo, né, do niilismo, negação de tudo, e começar a entender que existe alguma coisa. Shankaracharya ele veio exatamente para reconectar, em última análise, os valores dos Vedas, embora pregando o impersonalismo. Agora, não esqueçamos que Shankaracharya, ele tem um famoso shloka, um verso, uma oração que ele fala, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Mudha. Adorem Govinda, adorem Govinda, adorem Govinda, seus tolos. Então a gente vê que, na verdade, está alinhado com o propósito de Krishna, não é verdade? Então, através de Shankaracharya, acabou que os Vedas se restabeleceram. E aí vieram os outros acharyas, Madhvacharya, Vishnu Swami, Nimbarkacharya, que foram remoldando o culto de Bhakti, até chegar em Chaitanya Mahaprabhu, que estabeleceu a filosofia Chintya Bheda Bheda Tattva, tá? E que tudo é simultaneamente igual e diferente, né? A entidade viva, a Diva, é simultaneamente igual e diferente da alma suprema de Krishna, entendeu?
Somos iguais em qualidade, mas em potência, Krishna é inconcebível, ilimitado, supremamente poderoso, e nós somos ali partes infinitesimais, partes e parcelas de Deus, né? Então, vamos lá. Ahimsa, Satya, que é falar a verdade, Asteya, não roubar, e também Brahmacharya, que é não desvirtuar a sexualidade, o sexo utilizado para os fins específicos de procriação, tá? E por fim, a Parigraha, que é não se apegar às coisas, né? Então, esse é um primeiro método, é o primeiro passo no sistema óptico de fazer com que as pessoas vão fazendo um trabalho de depuração, limpeza interna, tá? E preparar exatamente para os estágios seguintes, tá? Aí vem Niyama, não é isso? Niyama são prescrições psicofísicas que também compreendem 5 disciplinas. Purificação, que é Shochan, contentamento, Santosha, austeridade ou esforço que exige de você mesmo, tapas, né? Tapácias, né? A gente, movimento Hare Krishna, tem que fazer tapácia, Prabhu, tem que fazer tapácia, Mataji. Austeridade. Depois, Swadhyaya, que é o estudo de si próprio, tá? E que Bhagavad Gita, segundo capítulo, resumo do conteúdo do Gita, nos ajuda muito nisso, né? Porque é ali um estudo analítico que apresenta assim a filosofia que demonstra a diferença entre espírito e matéria. E a gente vai se conhecer como alma espiritual. Então esse estudo de si próprio, de você como sendo a centelha viva, a alma espiritual, Swadhyaya, é um dos passos. Tá vendo como que se alinha, em última análise, com o propósito espiritual de Bhakti, né? E finalmente consagração, a Ishvara, tá? O ilimitado, aí eles botam o ilimitado. Aí que está a questão, né? Ishvara Pranidhana. Mas que, na verdade, o Ishvara, quem é o Ishvara? Né? Ishvara Paramakrishna Satitananda Vigraha. Ishvara é Krishna, né? Parama, Ishvara Parama, o Parama Ishvara, o controlador supremo, quem é? Krishna. Quem que fala isso? Senhor Brahma, entendeu? Senhor Brahma que está falando isso. Então, aí que está o ponto, né? A gente tem que entender qual é a meta do Samadhi. Absorção total, né? Atmanivedana, na verdade. Você entregar você, corpo, alma, mente, tudo para Krishna, a serviço dele, e se colocar como uma engrenagem na vontade de Deus, né? Então é isso, é Yama, Niyama. E sim, o Niyama, ele tem a função de domínio sobre os 5 órgãos de percepção chamados Gyanendriyas, Gyanendriyas, que são os olhos, ouvidos, nariz, língua e pele, tá? Tá diretamente ligado, né, aos nossas funções sensoriais, tá? Então, essa é a parte do Niyama, não é isso? Então, vejam bem como que tudo isso, em última análise, é um preparatório para a gente estabelecer a condição de Brahma-bhuta. Brahma-bhuta prasanatma, na shochati, na kankshati, samasarveshu bhuteshu, mad bhaktin labate paran. Esse verso, ele explica o quê? Que situado na condição de Brahma-bhuta, se conhecendo como alma espiritual, né, Brahma-bhuta, prasanatma, na shochati, na kankshati, você não deseja mais nada, né? Não se lamenta por nada. Na shochati, não se lamenta por nada. Na kankshati, não fica ali apegado a mais nada, entendeu? Vejam como é interessante, né, esse verso do Bhagavad Gita, como é que ele se alinha com a ideia de aparigraha, né? De você se desapegar, entendeu? Você situa na condição de Brahma-bhuta, passa a não estar se lamentando por mais nada, nem almejando mais nada, ficar preso aos desejos materiais, entendeu? E Samasarveshu Bhuteshu, você vai se tornar um bem-querente de todas as entidades vivas, o que se alinha
com o princípio de ahimsa, né? Lá dos yamas, não é verdade? Então está tudo conectado em última análise. O ponto todo é que a gente tem que entender qual é a meta, né? E aí a meta ela é estabelecida. Prabhupada veio dizer qual é a meta. A meta é o Vedanta, né? Vaishnava, é o que explica tudo. Por que tudo isso? Por que você seguir o sistema óctuplo? Se você quer seguir o sistema óctuplo, saiba que não é para você ficar jovial, para ter flexibilidade, para respirar bem sua mente, entendeu? Não, tudo tem a finalidade de nutrição, fortalecimento do corpo, mas para fazer com que você, alma espiritual, encontre assim mais força, mais condições de praticar o Bhakti, entendeu? É isso, Bhakti Yoga, conexão com Deus. Tudo para chegar lá em Atma Nivedana. O Samadhi, em última análise, é absorção completa em Deus. Mas como? Através de atitude amorosa, entregando-se completamente para você funcionar como uma engrenagem para a vontade de Deus. Não é isso? Então, falamos dos yamas, niyamas, e depois vem a questão dos asanas, né? Que é o terceiro estágio. Que são posições físicas, firmes, e que você tem que fazer com que elas fiquem confortáveis. Mas até que você torne as posturas confortáveis, tem uma jornada para ser cumprida. Tem que lidar com desconforto, você tem que lidar com aquela situação, aquela dorzinha aqui nas costas, tem que ajeitar, melhora a postura, e flexibiliza. Enfim, em última análise, qual é a finalidade disso? É nos preparar para que a gente possa lidar mais vigor, mais poder, mais ojas. Fala aqui Ojasvi Dasa. Interessante. Obrigado, Ojasvi. Então, os asanas, eles vão fazer com que a gente aprenda a lidar com as dualidades da vida. Porque a vida vai proporcionar momentos que a gente vai estar muito confortável, mas momentos de muito desconforto. E a gente precisa saber lidar com essa dualidade, entendeu? Então, vejam bem, tudo em última análise tem uma finalidade de um preparatório mesmo para você lidar com você com condição de alma. Fala aí, Ademas, bom dia, seja bem-vindo. João Francisco Marinho, meu querido João, tudo bem, irmão? Seja bem-vindo aqui, tá? Aqui já tivemos um comentário também do Frota Siqueira. Realmente a falha dos homens modernos é não controlarem os sentimentos e sentidos. O yoga, a finalidade do yoga, em última análise, é a gente saber controlar os sentidos, não artificialmente, mas através de um processo de autorrealização. Porque você vai se realizar, lembra aquele verso que eu mencionei? Brahma Bhuta Prasanatma. Se situando na condição de alma, você passa a não estar mais tão inclinado a se submeter à fricção dos sentidos com os objetos dos sentidos. Os sentidos, claro, tato, visão, audição, paladar e olfato. A gente fica buscando o que são os objetos dos sentidos. Tudo que está cercando a gente aí nesse mundão e que está sendo assim, são as distrações que nos levam a nos perdermos aí na nossa caminhada, na nossa jornada. Então, quando está se falando em controle dos sentidos, é você não ficar refém da sua mente materialmente condicionada, que está ali desenfreadamente querendo desfrutar desse mundo, desfrutar dos prazeres mundanos, entendeu? Mas para isso a gente precisa de um gosto superior. A vida espiritual, ela é tem que ser uma prática, não pode ser algo meramente assim, uma coisa utópica, não é uma prática devocional que vai fazer com que você experimente um gosto superior. E esse gosto superior, ele vai automaticamente inibir a sua mente de agir e de arrastar para a prática de atividades mais rasteiras, mais grosseiras, mais densas. Então isso é controlar os sentidos, né? Mas voltando ao ponto, então os asanas, nesse sistema óctuplo de yoga, eles têm como finalidade exatamente isso, um preparatório para lidar com todas essas situações do mundo, sobretudo com as situações, essas dualidades de situações confortáveis e situações de desconforto, né? A gente tem que aprender com isso, tá? Então,
Deixa eu ver aqui, vamos seguindo então com esse sistema óctuplo, tá? Então, asanas, depois pranayama. Pranayama é processo de expansão da energia vital, né? Nós temos dentro de nós o ar vital que circula por dentro dos nossos ossos e por todo o nosso sistema orgânico, tá? E a gente pode melhorar a nossa condição de cardiorrespiratória através de pranayama. São ali a prática, né, exercícios respiratórios de aprofundamento. A gente sabe, por exemplo, uma coisa interessante, quem vê esportes em geral, um jogador de futebol vai bater um pênalti no momento tenso, tá? Aí a bola está ali na marca da cal, né, da penalidade, é ele, o goleiro e o gol. O gol é enorme. É muito mais difícil para o goleiro pegar um pênalti do que o jogador perder. Mas devido à tensão interna, ao peso daquela situação, a perna pesa, a pessoa fica meio que com medo de perder o jogador, e aí o que acontece? Enfraquece. Então é muito comum nessas horas, a gente, quem são os jogadores que vão bater os pênaltis? Aqueles que são mais qualificados, que têm mais força interna, né? Estão mais preparados psicologicamente para lidar com aquela situação. Mas ainda assim, na hora que eles se posicionam para a cobrança de um pênalti, um atleta do basquete, na hora de fazer a cesta, arremessar, aquele arremesso livre, o que a gente vê eles fazerem? Respiração profunda. Porque a respiração profunda, ela oxigena o cérebro e oxigena o corpo todo. Isso traz o quê? Fortalecimento, traz prana, né? Pranayama, tá? Então é exatamente a expansão da energia vital e faz com que a pessoa esteja mais concentrada, com mais força física, inclusive, para a execução da jogada, né, do que ele precisa fazer, entendeu? Então, prana significa força vital, respiração, energia, vitalidade, e ayama, expansão, controle, domínio, retenção, pausa. É você reter energia para a prática, entendeu? Claro, eu dei um exemplo da seara dos esportes, mas para a gente ver, né, como que se conecta, né, como é importante o processo respiratório, porque a pessoa, quando ela cansa, já não está com a respiração ali bem controlada, ela se enfraquece fisicamente. Aí erra uma jogada, voltando à analogia do esporte, né? O jogador vai errar o pênalti, vai errar o arremesso, vai errar o passe, tá? Porque o cérebro não está muito bem irrigado. E dessa maneira, o corpo se enfraquece. Então, esse processo meditativo ele vai promover o quê? Um aumento da energia dentro do organismo, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos agora para Pratyahara. Pratyahara, retração dos sentidos. É você refrear os sentidos, reduzir a atividade sensorial para você entrar dentro da sua consciência interna, sabe? Você está mais yin e não tão yang, né? Característica daquele símbolo yin yang é o quê? O yin é mais introspecção. Yang é botar para fora, né? É o seu estado de consciência em que você está lidando com o mundo material. Mas a gente precisa do outro lado, de introspecção, de absorção, de concentração. Então, Pratyahara, retração dos sentidos, vai, assim, liberar a atividade sensorial do domínio das imagens exteriores. Essa é a ideia, né? E a gente sabe que qual é o nosso maior obstáculo para um processo de meditação? A gente que pratica a meditação do Mahamantra Hare Krishna. Qual é o principal ali, o nosso entrave? É a nossa mente. Está o tempo todo pensando no que a gente vai ter que fazer, qual é a nossa agenda do dia, o filho que tem que levar no médico, o trabalho que você tem que fazer determinada, função, e o jogo que vai ter do seu clube, do seu time. Enfim, a mente é assim, ela está pensando o tempo todo no que está do lado de fora, tá? Então, o maior obstáculo no processo meditativo é exatamente o controle da mente.
E todos os passos, tanto aí nesse sistema óctuplo, quanto os passos no culto de Bhakti, a finalidade é você ter controle sobre a mente, entendeu? Que é fundamental. Deixa eu ver aqui mais algum comentário. Tivemos aqui algum comentário. Bom, vamos lá. Depois, então, Pratyahara, depois Dharana. Dharana, concentração em um objetivo só, tá? É exatamente você fortalecer a consciência interna, tá? Agora, dentro do que Kapila Muni ensina, e que Patanjali colou, né, Haridashana? Na prática de concentração, a gente não deve forçar as coisas, tá? Não temos que entrar em conflito com a mente, porque esse é um grande problema. Quando você, por exemplo, que está praticando Bhakti Yoga, e você está começando a se livrar daqueles maus hábitos, da alimentação violenta, né? Comer carne, peixes, ovos. Mas ainda você ainda tem aquele... Sente prazer ainda por esse tipo de alimentação. Tem o apego, tá? Você acha que aquele alimento é o que vai te fortalecer, é importante para, enfim, para a sua vida. E você tem aquele apego. Então, eu vou virar vegetariano. Mas a mente, né? E você passa na porta de um lugar que tem lá churrascaria. Aí a mente já, puxa, lembra, é bom, vamos lá. A mente vai começar a pregar, né? Para você ir, entendeu? Não é que você deva imediatamente ir, né? E então não forçar, não ir. Tá? Mas você não pode ficar entrando em debate muito intenso com a mente. Aí a gente tem que usar aquela orientação de se colocar na condição de observador. Pegue tudo de conhecimento que você tem a respeito desse tema, do tema que for, né? Em relação, por exemplo, ao tabagismo. Pessoa que está largando o mau hábito de fumar. Aí a mente vem para pregar e não, peraí, aí você traz tudo que você sabe e se coloca na condição de observador e se alimenta do conhecimento, da luz do conhecimento e deixa a mente ali se debatendo, entendeu? Não forçar, porque se você entra no diálogo interno, a mente ela tem muitas armas, entendeu? Para querer te convencer. Então tem que ter muito cuidado com isso. Aqui o Jassi, seus ensinamentos me recordaram do mantra 14 do Sri Ishopanishad. Aí ele colocou aqui, é dever do homem conhecer perfeitamente a personalidade de Deus e seu nome transcendental, bem como a criação material temporária com os seus semideuses, homens e animais temporários. Ao adquirir-se este conhecimento, ele supera a morte e deixa de se sujeitar à manifestação cósmica efêmera. No reino eterno de Deus, ele desfruta vida eterna, plena de bem-aventurança e conhecimento. Caramba, Jassi! Hare Krishna, muito obrigado por sua contribuição. Muito legal, muito legal. Caramba, é isso. Então, voltando aqui, Dharana é a concentração, e aí a concentração, na verdade, é em Deus, né? É lá que a gente tem que se concentrar, tá? Isso é que tem que ser compreendido. Depois, Dhyana, que é meditação mesmo, né? Parar o fluxo de pensamentos. Absorção total no objeto da meditação. E aí, o impersonalista, ele fica meditando no nada. Ele tenta retirar da mente e não coloca nada em substituição. Como é que você esvazia o ar de um copo? Copo de vidro. Ele está ali cheio de ar. Aí Prabhupada fez essa pergunta, né? Como é que se esvazia o ar de um copo? Aí começa, né, usar uma bomba de sucção para tirar o ar e ficar só o vácuo. Prabhupada falou, não, você coloca um líquido, bota água dentro do copo. Automaticamente o ar sai, você tem que preencher aquele espaço com algo. Então, espiritualidade não dá para você meramente esvaziar, tirar a mente dos objetos dos sentidos, dos prazeres mundanos. Você tem que oferecer alguma coisa. Quando você oferece algo, assim como quando você bota a água no copo, o ar naturalmente sai,
quando você coloca a consciência de Deus, automaticamente essa consciência mundana, ela vai sair. É assim que funciona, né? Então, Dhyana, meditação, aí que está o ponto, você tem que meditar em alguma coisa, não dá para meditar no vazio. E a gente, personalista que somos, a gente está meditando em quê? No passatempos de Krishna, no nome, na forma, nos atributos, nos passatempos de Krishna, né? Nama, Rupa, das qualidades, né? Seus atributos e lilas, os passatempos de Krishna. Então por isso a gente tem que ouvir os Puranas, as histórias. O Srimad Bhagavata é fantástico, porque tem muitas histórias iluminantes que estão falando sobre Krishna, né? Então vou tentar acelerar aqui, porque ainda tem o verso 6, e finalmente Samadhi, absorção meditativa, final do processo de introspecção. E eu volto a dizer, tem que se conectar com alguma coisa, porque você meditou, e aí dentro do conceito impersonalista, para esvaziar a mente, esvaziou, aí você parou a meditação, abriu o olho, está tudo aí nesse mundão. A mente cheia de registros de prazeres sensoriais, a mente como central dos sentidos. Como é que faz? Então, não adianta, por isso tem que ter conexão com Deus, tá? A Frota Siqueira, reflexão ótima do copo. Tem um amigo budista e não sabia explicar que ele perde tempo meditando no nada. É isso. Obrigado. É legal essa via de mão dupla aqui, né? Essas lives são muito interessantes porque olha como fortalece, né? O Jaci e Haridashna já trouxeram aqui algumas observações, reflexões. E você agora, ô Frota Siqueira, trazendo também essa. Fantástico, né? Você faz uma alusão. É isso. Isso fortalece muito essa nossa conversa aqui. Muito obrigado também por sua participação. Agora pode usar, isso aí. Essa do copo é muito boa. Prabhupada é fantástico. Prabhupada é o rei das analogias. Todo conhecimento ele torna muito acessível através das suas analogias. Obrigado aí pela contribuição mais uma vez. Então vamos lá, estamos falando em Samadhi, observação meditativa, em Deus, claro. Tá bom? Agora vejam bem, o yoga ele é difundido hoje até como um exercício. Tem nas academias de musculação, né, de malhação. Mas na verdade o yoga não é para ficar bem fisicamente, nem ficar bem mentalmente. Não, é um preparatório para você acessar Bhakti Yoga. Aí você pode falar, então eu tenho que fazer o sistema óctuplo para poder praticar Bhakti? Negativo, não é necessário. Entendeu? Ajuda muito como, assim, referências acessórias. Como eu disse, vai preparando você como um ser integral, um ser corporificado que somos, né, a conter certas turbulências internas, você aprender a lidar com as situações. Tudo tem a finalidade de melhoramento, né, do nosso aspecto interno, mas em última análise para a Bhakti. Agora, você recebendo a dádiva de Srila Prabhupada, a dádiva do Guru de Krishna, tá? Aí você vai em Bhakti, não tem problema. Agora, é legal, tá? Quem tem essa disposição, conjugar, tá, a Bhakti com o Yoga, o Astanga, né, o Hatha Yoga, eu acho que é bem interessante, tá? Eu acho legal. Por exemplo, tem pessoas que respiram muito mal. Então, a prática do pranayama vai ajudar, né? Então, tem pessoas que têm má postura, então os asanas ajudam, e assim por diante, né? Tá bom? Vamos lá. Vamos para o verso número 6. Tá? Swadhishnyanam ekadeshe manasa pranadararam Vaikunta lila vidyanam samadhanam tahatmanaha Swadhishnyanam. Swadhishnyanam. Dentro dos circuitos de ar vital. Ekadeshe, num só local. Manasa, com a mente. Prana, o ar vital. Dharanam, fixando. Vaikunta lila, nos passatempos da Suprema Personalidade de Deus. Abhidyanam, concentração. Samadhanam, samadhi, tata, assim, atmanaha, da mente.
Fala aí, Marco Júnior. Seja bem-vindo. Vamos lá, tradução e significado dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. O ato de fixar o ar vital e a mente em um dos 6 circuitos de circulação de ar vital dentro do corpo, concentrando assim a mente nos passatempos transcendentais da Suprema Personalidade de Deus, é chamado de Samadhi, ou Samadhana, da mente. Significado, Jai Srila Prabhupada. Há 6 circuitos de circulação de ar vital dentro do corpo. O primeiro circuito está dentro do estômago. O segundo circuito encontra-se na área do coração. O terceiro, na área dos pulmões. O quarto, sobre o palato. O quinto, entre as sobrancelhas. E o mais elevado, o 6º circuito, no alto do cérebro. Olha que incrível, né? O primeiro circuito dentro do estômago. Dentro do culto de Bhakti, está falando aqui da circulação do ar vital. Primeiro circuito, onde? No estômago. E qual é o primeiro sentido que a gente tem que controlar? O da língua. Tá? A pessoa que tem um controle da língua, ela vai ter controle sobre tudo o resto. Entendeu? O controle da língua, tanto no sentido de como ela come, o que ela come, né? O que ela come e como ela come. Tá? E também do que ela fala. É a outra questão. Então, controlando a língua, você está controlando o primeiro circuito de concentração do ar vital, que é no estômago. Porque quando você come desbragadamente, ou fala qualquer coisa, fala muita prajalpa, muita conversa desnecessária, você está gastando ar vital à toa, e comendo também sem controle, você pressiona, você sobrecarrega o estômago. Sobrecarregando o estômago, há uma pressão na genitália e agitação dos órgãos genitais. É um negócio assim, como se diz, uma espinha dorsal, né? É que nem a gente fica com má postura, aí comprime o nervo, né? Os nervos que passam ali, se entrelaçam entre as vértebras da coluna. Então, essa espinha dorsal é a espinha dorsal do nosso corpo, e se não tiver o controle da língua, vai comprimir lá o estômago, comprimindo a parte da genitália e a agitação. Então, olha que interessante, né? Aqui o Jassi, Dhritarashtra praticou o sistema óptico de yoga para se preparar a iniciar o processo de Bhakti Yoga. Foi o método para parar com o desejo de controlar tudo e todos. Controlar a energia inferior de Shri Krishna. Foi o primeiro passo de uma viagem de 1000 léguas. Jai Ojashi, muito legal, você traz sempre referências bem interessantes e muito pertinentes. Ajuda muito, que legal. Então, continuando, tens que se fixar a mente e a circulação do ar vital, e deste modo pensar nos passatempos transcendentais do Senhor. Aí é o preenchimento do copo, né? Vamos tirar o ar, bota água. Vamos tirar a mente dos objetos dos sentidos e de ficar pensando e desejando prazer sensorial. Passatempos de Krishna, né? Shravana, Kirtana. Vamos ouvir sobre Krishna, os passatempos de Krishna, que são lúdicos, cheios de inspiração. E aí a gente vai estar sempre pensando em Krishna. E aí a gente vai entrar em Vishnu Smaranam, não é isso? Concentração, lembrança de Krishna. É interessante, né, essa conexão do sistema óptico, vocês estão vendo? Com Bhakti. Em última análise, Bhakti tem tudo isso, né? E a gente pega um atalho. Quando você... voltando à questão, né, eu tenho que praticar o sistema óptico? Não. Pratique seriamente Bhakti, que você já vai conseguir automaticamente desenvolver. Né? Mas não significa que não seja bom, tá, gente? Né? Para muitas pessoas, o sistema de yoga, o Ashtanga, o Hatha, pode ser muito benéfico. Tá? Continuando aqui. Nunca encontraremos menção de que devemos nos concentrar no impessoal ou no vazio. Tá vendo, Frota Siqueira? Prabhupada aqui falando isso. Tá? Afirma-se claramente, Vaikuntha Lila. Lila significa passatempos. Se a verdade absoluta, a personalidade de Deus, não tivesse atividades transcendentais, que possibilidade haveria de se pensar nesses passatempos? Está aí Prabhupada explicando. É através dos processos de serviço devocional, cantar e ouvir os passatempos da Suprema Personalidade de Deus, que se pode atingir esta concentração.
Ou seja, vamos falar sobre Deus, vamos ouvir sobre Deus, e tudo vai fluindo, tudo vai se descortinando, sabe? É assim mesmo. Como se descreve no Srimad Bhagavatam, o Senhor aparece e desaparece de acordo com suas relações com diferentes devotos. Os textos védicos contêm muitas narrações dos passatempos do Senhor, incluindo a guerra de Kurukshetra, e fatos históricos relacionados com a vida e com os preceitos de devotos como Prahlada Maharaj, Dhruva Maharaja e Ambarisha Maharaja. Vocês estão entendendo? Deus é uma pessoa, nós somos pessoas, e Deus ele se relaciona com seus devotos, e através desses relacionamentos, são episódios, são lilas, grandes passatempos, em que vão estar ali embutidos nesses passatempos, todos eles estarão emoldurados por muito conhecimento e muita realização que pode se obter através desses passatempos. Tá? São altamente lúdicos e nos inspiram. Essa é a ideia. Tá? Então, o ponto todo é esse, compreender que Deus é uma pessoa. Ele se relaciona. E assim como ele é uma pessoa e se relaciona com os Nityasiddhas, as almas puras, embora nós estejamos numa condição mais precária, de ignorância, tentando nos situar através do culto de Bhakti, na nossa condição de almas espirituais, para nos credenciarmos a nos relacionar com Deus, né? Para isso temos o Sadhana Bhakti, que nos ajuda muito, né? Então a gente vai poder também obter essa conexão e estabelecer a relação com Deus mesmo. Então, finalizando a leitura de hoje, é necessário apenas concentrar a mente em uma dessas narrações e absorver-se sempre neste passatempo. Isto levará ao Samadhi. Samadhi não é um estado corpóreo superficial, é o estado atingido quando a mente absorve-se virtualmente em pensamentos sobre a suprema personalidade de Deus. Lá Prabhupada aqui já achei interessante, Prabhupada, aqui essa absorve-se virtualmente em pensamentos sobre a suprema personalidade de Deus. Daí a força das leituras diárias que nós devemos fazer das escrituras reveladas, sob a luz do nosso Jagadguru Srila Prabhupada, os seus significados Bhaktivedanta. Não é isso? Então, tá aí. Essa é a leitura de hoje. Onde a gente pode observar que o sistema óctuplo de yoga, o sistema de yoga estabelecido por Kapila Muni, esse sistema, ele não é o sistema dessa era atual, de Kali Yuga, mas pode ajudar muito o praticante de Bhakti Yoga, né? Sem dúvida, né? Então, deixa eu ver se tem mais algum comentário de vocês, para a gente fechar essa leitura de hoje, tá? Ok. Entrou a Gilmara também, Agni Yoga, Jair Kavicholi, Sarrado Acupuntura, Marco Júnior, a turma aqui que entrou, médica veterinária, Rian Vieira, Lelis Sueli, meu querido Ademas. Então, assim, trazendo, oscilou e voltou aqui no Facebook, né? Agora aqui no Instagram. Jai, Hare Krishna. Então fico por aqui, Srila Prabhupada, que Jai, desculpe aí, eu estou em Nova Gokula, o sinal deu umas osciladas, mas parece que no final das contas a gente conseguiu se comunicar. Obrigado a vocês pela participação.